Boa noite a todos e a todas. Estamos fazendo a nossa live da semana e vamos comentar sobre tudo de mais importante que aconteceu. E antes de começar, já avisando para vocês que agora nós estamos no YouTube e posteriormente, quando terminar o vídeo, nós compartilhamos para o YouTube. E já convido vocês para se inscreverem no canal e também dar uma curtida nesse vídeo aqui no Facebook. Pois bem, pessoal, hoje nós vamos começar a questão a vitória da educação, a questão do Fundeb, que foi aprovado em primeiro turno. Já dando boa noite para o Diogo e já dá uma comentada aí sobre a grande vitória da educação, Diogo. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos e a todas. De fato, né, uma vitória da educação, uma vitória de todos os profissionais, né, e toda, né, as pessoas que trabalham com a área. É bem importante o que aconteceu essa semana, né, os bolsonaristas, tirando aí os bolsonaristas raiz, né, o Fundeb foi aprovado aí com quase 500 votos, né, no Parlamento Brasileiro. Agora vai para o Senado, né? Esperemos também que as coisas sejam tranquilas lá e consigamos, né, aprovar e botar em prática o novo Fundeb. Mas é importante essa vitória, né, do povo brasileiro. O interessante é que essa questão assim, ó, aumentou de 10 para 23, né? E aí se tinha um receio ali muito grande que pudesse ser reduzido, né? Inclusive tinha uma proposta do governo do Luiz Ramos, ministro da Secretaria de Governo. Ele estava prevendo tirar 5% do Fundeb e colocar no que eles estão chamando do Renda Brasil, né? Eles querem transformar o Bolsa Família num outro nome, os mesmos moldes, né? Só que eles querem tirar dinheiro de um programa da educação que é importante e colocar num outro programa lá. Essa aqui era a questão mais grave, né? Pois bem, e sem contar, né, Diogo, um outro dado aqui do Fundeb, 60% da verba do Fundeb é aplicado a salário, tanto para professores como funcionários, né? Então, automaticamente, se o Fundeb acaba, os professores vão perder no mínimo 60% do salário. No mínimo isso vai ser perdido, né? Para ver a tamanha gravidade. E tem uma outra questão, né? Uma outra questão que a gente não pode perder de vista. Depois que o Bolsonaro foi derrotado, ele larga uma fake news. Digamos que o governo tinha vencido e o governo tinha defendido o Fundeb. É assim, é difícil isso de acreditar, tamanhos fake news que eles fazem a todo momento, a toda hora. É inacreditável isso. Quer dar uma comentada sobre essa fake news aí? É a mesma fake news daquela do Naucídio, né? É a mesma fake. Não, é isso. O governo Bolsonaro, Antônio, ele é uma fake news por completo, né? Tudo que faz, a gente sempre tem que ter um pé atrás, né? E buscar saber muito bem se ele está mentindo ou não. E essa questão do Fundeb é uma baita mentira, porque o Fundeb só demorou mais para ser votado, né? E todos os trabalhadores, todo o país, né? Todo mundo que é defensor da educação básica de qualidade e tal, teve que se movimentar muito porque eles operaram de forma muito organizada para desidratar, né, para transformar o Fundeb numa coisa que não tinha cabimento, como tu bem disseste, tirar 5% para colocar lá no Bolsa Família, que agora eles estão chamando de Renda Brasil, que é outra fake news, né? Vão pegar o que o governo Lula criou, que o governo Dilma potencializou, e vão só trocar de nome, né? Então, e aí vão criar uma nova mise-en-scène, uma nova fake news. Mas essa questão do Fundeb, tu bem disseste, né? O governo Bolsonaro trabalhou de tudo que foi jeito para que ele não acontecesse. O ministro Guedes trabalhou de tudo que foi jeito para que ela não acontecesse, né? Tanto é que era para ter sido votado na segunda e a turma do Centrão fez ali uma articulação e tal para, né, para adiar, para tentar ganhar tempo, para não votar e tal.
e tamanha foi a pressão do povo, tamanha foi a pressão, né, dos brasileiros e brasileiras, que eles se sentiram na obrigação, bom, vamos aprovar isso aqui, porque deu, né? Não tem, o povo está orientando, a pressão estava demais, e eles acabaram cedendo. E tanto é que ali, aqueles 7, 8, os mais bolsonaristas raiz do Congresso, como a Bia Briques, entre outros parlamentares ali do Rio de Janeiro, o príncipe Orleans de Bragança e tal, eles votaram contra o Fundeb, né? Votaram contra, porque essa era a orientação que desde o início o governo Bolsonaro defendia, né? E aí foi claro, foi engolido pela mobilização popular, né? E aí acabaram tendo que ir na onda, né? Mas é isso, é como tu bem disse, é mais uma fake news deste governo. E é uma coisa incrível o governo Bolsonaro, né? Não há nenhuma produção, ele não faz nada em nenhuma área, né? E governa simplesmente com frases de efeito, né? Com declarações polêmicas para regimentar o seu gado, né? O seu rebanho. Enfim, é uma vergonha. Né, mas é exatamente como tu disse, foi mais uma fake news. Este governo não apoiou o Fundeb, né, e acabou tendo que votar junto porque foi engolido pela participação popular. Correto. E um comentário aqui, a Carmen está dando boa noite para nós e grande mobilização e vitória dos professores. Pois bem, paralelamente a isso, estava acontecendo também a questão da entrega do projeto de reforma tributária, que o Guedes foi no Senado e ele foi entregar a questão de uma proposta de reforma tributária. E olha o interessante dessa reforma tributária aqui, tá? O setor financeiro será beneficiado, normal, né? Com a alíquota menor da nova contribuição social sobre operações com bens e serviços. Isto é, o sistema financeiro vai pagar menos imposto ainda, menos. E depois está dizendo aqui que reduz impostos de bancos, os impostos dos bancos reduz e mantém as isenções nos templos religiosos. Templo religioso espalhado para o país inteiro. Até no finalzinho aqui, se der tempo, nós vamos comentar sobre os evangélicos traficantes. É um fenômeno, isso acho que é só no Brasil que acontece isso. Depois no final. Então, assim, a reforma da Previdência, aí nós temos um número agora, que diz assim, prevê uma cobrança de 12% de produtos e serviços e uma líquida de menos da metade de 5,9% para os bancos. Isto é, nós vamos pagar 12%, os bancos vão pagar 5,9%. Olha o escândalo disso. E depois, receitas não operacionais como dividendos, pagamentos que os acionistas de uma empresa recebem pelo lucro gerado, rendimento e aplicações financeiras e juros sobre o capital próprio não serão atingidos. Dá uma comentada sobre este arroxo que eles estão fazendo. Eles vão arrochar mais o povo ainda, em plena pandemia, desemprego, fome, ali miséria, e eles querem dar mais dinheiro para o sistema financeiro, para os bancos. E aí, Jogo? Não, é padrão, né, de um governo como o do Bolsonaro, liderado aí pelo ministro Guedes, né? E aqui eu acho que uns 4 dias atrás, mais ou menos, o Guilherme Afife Domingos, né, que é assessor especial do Paulo Guedes lá no Ministério da Economia, numa entrevista ali do UOL, ele diz o seguinte, defendeu a nova CPMF e ele disse na entrevista de que taxar grandes fortunas não funciona. Né? Veja bem, defendeu a nova CPMF e disse que taxar grandes fortunas não funciona no Brasil. Né? Traduzindo, a conta sempre, né, vai cair na conta no colo do povo trabalhador, né, do mais pobre, né? Então eles preferem, porque é isso, né, Antônio, é uma questão ideológica, né? Uma questão ideológica deste governo. Não mexer com os grandes empresários, não mexer com as grandes fortunas. Né? O Brasil é um dos únicos 2 ou 3 países do mundo
que se tu investe na Bolsa de Valores e ganha, né, tem lucros na Bolsa de Valores, tu não paga R$ 1 de imposto. Agora, eu não lembro agora se são 2 ou 3 países no mundo inteiro que acontece isso, e o Brasil é um deles, né? Então, é bem complicado, é um governo, né, que tem uma linha de fazer, né, isso acontecer e tal, e a gente tem que continuar lutando por conta disso, né? Taxar grandes fortunas não funciona. Bom, mas taxar todo o povo trabalhador que não tem emprego, que o consumo está lá embaixo, né, que a renda está lá embaixo. O próprio Eduardo Moreira fez um Twitter, acho que foi ontem ou anteontem, né, dizendo, né, que um benefício, né, um benefício emergencial, né, hoje no Brasil, muita gente hoje ganhando esse benefício emergencial está ganhando mais, né, está com mais renda do que estava antes, quando a economia, né, digamos assim, estava funcionando a pleno, né? Ou seja, se isso está acontecendo hoje no Brasil, nós temos que rever, porque tem muita coisa errada no nosso sistema econômico, né? Então, tu imagina, e o governo Bolsonaro, ele só potencializa isso, né? Agora, o renda básica emergencial, acho que dura mais um mês, acho que nem sei se tem mais duas parcelas ainda, acho que não, né? Então, tu imagina, o que será o Brasil a partir daí? Né? Porque a pandemia seguirá, os problemas seguirão, né? Enquanto não houver uma vacina, não houver um medicamento que não é a cloroquina, né, que ajude a melhorar, né, a pessoa que está com esse problema, as coisas vão continuar assim, né? Então, como é que vai funcionar? Este governo que a gente está falando queria ter dado R$ 200, né, de auxílio emergencial, né? A oposição, o PT, o PCdoB, o PSOL, o PSB, os partidos de oposição que trabalharam pela renda ser esse valor que é hoje e que continuam trabalhando para que a renda emergencial básica essa se prolongue pelo menos até o fim da pandemia. Mas não é o que nós estamos vendo, né? Esse auxílio termina provavelmente daqui a 30 dias. E aí, Antônio, o que vai acontecer com o povo mais pobre? Que não tem emprego, não tem renda, né? A reforma trabalhista só trouxe desemprego, só trouxe direitos para o empregador. A reforma da Previdência, a mesma coisa. Né? Não temos investimentos públicos, né, por conta da PEC da morte aprovada, que congelou, né, investimentos públicos no país por 20 anos. Então, como é que vai ser a vida do povo a partir de agora? Né? Com esse governo que o presidente da República passou a semana inteira passada correndo atrás de uma EMA. Foi 2 vezes bicado, e depois, num terceiro dia, saiu correndo atrás com uma caixa de cloroquina, mostrando lá para a EMA, e a EMA virou as costas para ele e saiu correndo. Né? Um presidente da República que ainda positivado com coronavírus, dando bandinha de moto dentro do Alvorada sem máscara, conversando com os trabalhadores que fazem, né, os serviços gerais dentro do Alvorada. Né? Esse é o cenário do nosso país hoje. Né? Então, assim, é muito complicado, e essa reforma trabalhista, de fato, assim como a reforma da Previdência, assim como a reforma trabalhista, a reforma tributária vai vir, né, para arrebentar os mais pobres, não tenha dúvida. Verdade mesmo. E agora nós temos uma questão agora, dentro do governo, que saiu nos últimos dias agora, que é o seguinte: o governo, através do ministro da Justiça, criou um dossiê antifascista. Que eles estão mapeando em todo o país, tá? Que são principalmente servidores federais, entre professores e policiais antifascistas, né? E eles estão agora trabalhando numa ideia de um AI-5 agora. É um monitoramento do cidadão que perdeu a sua liberdade e agora está sendo monitorado agora para saber o que essas pessoas estão fazendo. Estão falando mal do governo ou não. Dá para ver a extrema gravidade que nós estamos. O que tu acha disso, Joe? Olha, Antônio, é um absurdo, é uma vergonha, mas é algo, na minha opinião, previsível, né? Por conta do presidente que nós temos, do governo que nós temos hoje.
né? Nós temos um fascista assumido, né? O Bolsonaro não é um cara enrustido. Ele é assumidamente fascista, ele é assumidamente a favor da ditadura, ele é assumidamente a favor da tortura, né? Então, assim, ele é um cara que não esconde, né, a sua predileção pelo um regime de exceção no país, né? Agora, nesses últimos 15 dias, depois da prisão do Queiroz, depois do cerco às fake news, a essa turma do ódio e tal, mais próximo dele, que ele viu que se fechou, essa turma se fechou o cerco, ele adotou uma política de segurar um pouquinho o freio de mão, né? Ainda mais depois que acharam o Queiroz e tal, o Queiroz mesmo, meio que a prisão do Queiroz, assim, calou a boca, vai calar a boca dele um pouco. Mas ele é um defensor aberto dessa tática, de tudo que tu falou agora. Ele, há um mês atrás, andava a cavalo desfilando no meio de manifestações bolsonaristas pedindo o fechamento do STF, pedindo o fechamento do Congresso, né? Me lembro até algumas faixas, né, que diziam ditadura militar com Bolsonaro no poder, né? Coisa do tipo, assim, uma coisa esquizofrênica do ponto de vista, né, da seriedade. Então é isso, né? Um presidente que defende isso, com um governo composto majoritariamente por militares, né, que defendem, né, a revolução, como eles mesmos chamam, né, a revolução de 64, não, para eles não foi golpe. Então é uma galera que está muito afim de fazer isso. Só que, óbvio, não tem apelo popular para fazer isso, não tem apoio internacional para fazer isso, não tem, né, uma situação confortável dentro do país para fazer esse tipo de situação, né? Então fica fazendo coisinhas como essa que tu bem disse, que é fazer relatórios, né, mapeando os possíveis inimigos, né, do Estado, inimigos bolsonaristas, e com certeza a partir desses relatórios prejudicar a vida dessas pessoas profissionalmente, né, publicamente e tal, e quem sabe, sei lá mais o que, né, Antônio? Né, depois de ter esses relatórios nas mãos, o que eles podem vir a fazer contra esses indivíduos. Mas é isso, infelizmente essa é a situação que o nosso país vive, né, um desgoverno que não consegue ter nenhum tipo de ação razoável em nenhuma área, né, de atuação, e que, bom, se destaca, digamos assim, no tema da censura, da perseguição aos adversários, da proteção aos inimigos, né, proteção dos amigos, né, na articulação com parte do judiciário para proteger Queiroz e Flávio Bolsonaros da vida, né, então, para empregar filha, né, e filhos de coronéis, generais, de amigos, né, em altos cargos do governo federal. Então, esse é o país que a gente vive hoje, Antônio, infelizmente. E só saindo o Bolsonaro para nós tomarmos uma normalidade no país de novo. E dentro da questão do Ministério da Justiça agora, tem uma piada boa. E diz o seguinte: Moro diz que foi usado por Bolsonaro para passar imagem anticorrupção. Ele foi usado. Vamos dar só uma lidinha na matéria aqui. Eles estavam usando minha presença como uma desculpa, então eu saí, disse o ministro da Justiça, em entrevista ao jornal britânico. O jornal britânico ainda. Aí depois aqui que tem uma parte que é mais interessante ainda. Vai dizer o seguinte, deixa eu ver aqui, presença, desculpa, da anticorrupção, deixa eu ver. Moro declarou ainda que não se combate a corrupção sem respeitar a lei e as instituições. Respeitar a lei e as instituições. Olha que coisa linda, né? Respeitar a lei e as instituições. Vamos gravar essa frase aqui. Ele mudou o diretor da Polícia Federal sem pedir a minha opinião e sem uma boa causa, né? Só que o Moro, desde o começo do governo, ele estava defendendo claramente os filhos do Bolsonaro e defendendo também o esconderijo do Queiroz, porque o Moro não conseguiu achar o Queiroz, não conseguiu, tá?
O Moro foi o capataz, ele foi o leão de chácara, o capitão do mato do Bolsonaro nesse período todo. E agora ele tem a desfaçatez de falar um absurdo desse. Dá um comentário sobre isso, João. Essa matéria eu compartilhei nas minhas redes sociais agora à tarde, né? É de rir para não chorar, né, Antônio? Porque acho que foi no final, no Times, né, que ele deu essa entrevista nesse final de semana. Mas assim, é de rir para não chorar. O Sérgio Moro, ele é um dos principais atores, né, que levaram o Bolsonaro ao poder, né? Não tenha dúvida disso. Toda a sua ação enquanto juiz parcial, né, que fez com que, por exemplo, o presidente Lula não pudesse concorrer, né, foi ele que levou. Ficou 1 ano e meio à frente do Ministério da Justiça desse cidadão, né, Bolsonaro, passando pano para todas as barbaridades que ele fez, né, para todas as coisas que aconteceram nesse período. Ou a gente não lembra, por exemplo, naquele caso lá do porteiro, né, do Vivendas da Barra, lá do condomínio do Bolsonaro, onde a polícia do Rio de Janeiro identificou lá que um dos acusados de matar a Marielle foi lá e interfonou para a casa do presidente. E aquilo ali, em questão de 48 horas, o Ministério da Justiça trabalhou e tal, e organizou, e do nada, né, o porteiro já voltou de novo, dá um depoimento que não era bem assim, já apareceu um outro áudio, né? E a gente sabe hoje em dia como é a questão da tecnologia, como é fácil de tu montar e tu fazer assim essas montagens e tal, e daí o porteiro do nada já mudou o discurso, e do nada o Moro já passou a investigar o porteiro, né? Do nada ele mudou totalmente em 48 horas. O Ministério da Justiça, com a figura dele, já entrou no circuito e já passou a investigar o porteiro, e não a possível ligação para a casa do Bolsonaro e tal. Então, assim, Moro foi o tempo inteiro. Claro, né? Moro é muito vaidoso, é um ser muito vaidoso, né? Sentiu que, continuando neste governo, né, não teria a possibilidade aí de ser candidato a presidente da República, porque Bolsonaro continua, né, dizendo que concorrerá à reeleição. Então ele, estrategicamente, aí não há nada de indignação, porque se houvesse algum tipo de indignação por parte desse juiz parcial, ele não teria entrado neste governo, né? Então é uma questão estratégica dele. Não, vou sair deste governo para abrir aí organizar a minha candidatura, já que nem para o STF mais serei indicado, né? Vou abrir aí a organização da minha candidatura à presidência da República. Então é isso, o Moro nada mais é do que digamos assim, 60% para o Bolsonaro ter chego ao poder, né, está na conta do juiz Sérgio Moro. E outra coisa dentro deste esteio também, agora um desdobramento, que é o seguinte, isso é uma matéria essa semana, que é assim, ó, Odebrecht paga salário pós-delação. Olha o interessante aqui. E aí a defesa do Lula está tentando questionar isso, mas infelizmente o TRF4 não quer nem saber de nada, não quer saber de nada, de nenhum questionamento. Olha o interessante, ao negociar acordo com autoridades da Lava Jato, a Odebrecht se comprometeu a pagar por um ano, por anos, uma remuneração mensal indenizatória a seus executivos delatores, que varia de 15 a 134 mil reais. Aí depois tem uma tabela que vai mostrar assim, ó, duas criaturas aqui que é o mais interessante. Alexandrino Alencar, tido como elo entre empreiteira e o ex-presidente Lula. Isto é, supostamente aqui, a Lava Jato dizia que essa criatura fazia o elo de corrupção com o ex-presidente Lula, certo? Bom, esta pessoa, ela está ganhando 92 mil mensais por um período de 9 anos, desde 2017. Por 9 anos,
ele vai ganhar um salário de R$ 92.000, por ele ter dito na Lava Jato que ele era o elo de ligação com o ex-presidente Lula. Era ele que operava as falcatruas que o Lula queria, comprar isso, comprar aquilo, tudo mais, certo? E aí tem outro agora. Um outro que vai dizer o seguinte: esse é Hidalberto, ex-chefe do chamado Departamento de Propina da construtora. Ele está recebendo 106 mil num prazo de 8 anos e meio. 106 mil. E ele era o cara que fazia lá as planilhas, lá pegava o fulano, pá, bota aqui, bota aqui. Aí eu fico perguntando assim, ó, qual é a empresa que vai pagar por anos a fio os criminosos, réus confessos? E tudo isso foi aceito pela Lava Jato. Tudo isso foi aceito pela Lava Jato. E agora, a defesa do Lula tentando questionar o TNRF4 não quer assunto, não quer papo. Não, já está julgado, já está acabado, não vamos abrir nada, não vamos falar nada, está tudo resolvido. E aí, Diogo, o que dá para fazer com essa pouca vergonha? Antônio, em qualquer país sério, onde de fato a justiça tivesse bases sólidas, né, este processo já estava encerrado, né, e parte desses procuradores e desses juízes presos. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade em relação a esse monstro jurídico, esse processo horroroso que se tornou, né, a Lava Jato, né, que tem sim coisas importantes e avanços importantes, sim, tem. Não vamos aqui também negar, né? Mas o complô, né, o conluio formado por parte do Ministério Público, por parte de juízes da Vara Federal, né, de Curitiba, São Paulo, Rio, mas principalmente Curitiba, né? Os desembargadores do TRF4, né, em articulação com a grande mídia, né, e bom, também envolvendo aí FBI e Serviço Secreto Americano, como foi divulgado aí nos últimos meses, demonstram isso. Está muito claro, né? Ou aqui ninguém lembra, por exemplo, quando o desembargador do TRF4, né, determinou a soltura do Lula aceitando um habeas corpus, quem articulou, quem saiu das férias, por exemplo, para articular a não liberação do Lula foi o Moro. Né? Tu imagina, um desembargador deu uma sentença ali, uma decisão na parte da manhã, ela deveria ter sido cumprida imediatamente, ela não foi cumprida em nenhum momento. Né? O presidente do tribunal voltou das suas férias e foi lá e deu um canetaço no final do dia e tal. Então, assim, uma coisa muito maluca que aconteceu. Né? O lavajatismo, de forma unilateral, né, recriou regras dentro do judiciário, né, que são, do ponto de vista legal, absurdas, como essa que tu falou agora. Né? Estes delatores e vamos ser sinceros aqui, Antônio, se esforçaram muito, muito para achar algum tipo de delação que pudesse minimamente incriminar o ex-presidente Lula. Né? E depois de muito esforço, de muito arquitetar algum tipo de narrativa, conseguiram criar mais frágil possível, porque não tinha de onde tirar, de uma visita que o Lula tinha feito ao tal triplex, porque de fato o Lula tinha cotas, né, de um consórcio dentro daquele empreendimento, né, e foi oferecido ao Lula, né, criar um plus na sua cota para comprar, né, então essa cobertura. E ele, uma única vez, fez uma visita ao local, não gostou e não ficou com o apartamento. Né? E a partir dessa visita, desse depoimento do tal porteiro da entrada do prédio, de um tal ticket, de um recibo, de um pedágio, eles criaram um baita de um enrosco para dizer que, bom, aquele apartamento seria fruto da corrupção do Lula, etc, etc, etc. Lula nunca entrou, nunca botou um pé, a não ser esse dia para visitar o lugar, para ver se queria ou não comprar. Né? Então, assim, é um monstro jurídico,
né, que eu tenho certeza absoluta que a alta Câmara do Judiciário do nosso país, no caso do STF, né, assim que este processo lá chegar, vai dar, né, os encaminhamentos justos e reais a este procedimento, porque é uma vergonha, né? O cara, além de ter, os delatores, além de terem sido beneficiados pela soltura e tal, estão ganhando aí mais de 100 mil reais por mês, como tu falou aí nessa planilha que tu tem acesso. Então é isso, né? E sem contar que é o seguinte, os delatores só eram soltos, ficaram, esse Alexandrino eu acho que ficou mais de ano preso, né? Porque ele, nos primeiros depoimentos ele não dizia nada, não tinha nada, olha, apertavam contra o Lula, não, mas o presidente Lula não tem nada, mas o presidente Lula não tem nada. Bom, então tá, tu vai ficar preso até tu lembrar alguma coisa do Lula ou tu criar uma história razoável. E aí os caras passaram mais de ano preso, prisão preventiva de mais de ano, né? E aí quando aceitavam fazer algum tipo de criar algum tipo de enredo, aí falavam qualquer bobagem, dava na Globo, dava não sei o quê, Ministério Público, ação disso, ação daquilo, e aí tinham todos esses benefícios aí concedidos. Então é uma vergonha que só no Brasil, Antônio, só no Brasil isso acontece. Não, e tem uma questão que até no período, me lembro, que teve uma disquete muito boa que o Porta dos Fundos fez, onde o Gregório, ele era um policial, ele era da Polícia Federal, né? E o Porchat era o delator. E aí ele estava interrogando o Porchat e pergunta: e aí, tu foi naquela reunião com o Lula? E o Porchat: não, não fui. Mas tu foi não sei o que com o Lula? Não, não fui, não fui, não fui. E onde é que tu foi tal dia? Não, tal dia eu fui jantar, tal dia. Ah, tu foi jantar? Sim. E o que tu comeu? Ah, eu comi uma lula. Lula? Pode mandar aí uma prisão aí, baixa aí, baixa aí. Cara, a piada perfeita. A piada perfeita, perfeita, que se encaixou assim a 100% ali, né? E dentro agora desse todo esse contexto do judiciário, né? E aí a gente vê que as forças eles não se manifestam. Por exemplo, o tema de ontem que o Bolsonaro ele vai na advocacia geral, melhor, ele utiliza a advocacia geral da União para ir ao STF, isto é, ele usa recursos públicos, ele usa a estrutura do poder público para defender a bandidagem que provoca fake news. Aí eu te chamo a atenção numa coisa, João. Por que o Bolsonaro não faz comentários sobre esse tipo de tema aqui? O juiz Sérgio Moro. Por que ele não faz comentário em cima desse tipo de tema aqui, dizendo que é um absurdo? Isso ele não fala, ele fica quieto. Ele não fala nada sobre isso. Isso passa tranquilo. E olha o interessante aqui, quer ver? O Moraes, ele tirou do ar lá o Roberto Jefferson, o Luciano Hang, a Sarah Winter e o Alan dos Santos. Tirou as contas do Facebook e do Twitter. Aí eu estava dando uma pesquisada, eu achei uma pesquisa interessante de 2018, quando termina as eleições. Tá? O instituto que fez a pesquisa é o Ideia Big Data, entre 26 e 29 de outubro de 2018. Eles entrevistaram 1.491 pessoas, tá? No país e analisaram o Facebook e o Twitter, né? Diogo, 90% das pessoas que votaram no Bolsonaro acreditavam e acreditam nas mentiras dele. 90% acredita. Isto que é o estarrecedor, né? Então, assim, ó, com toda essa bandidagem que foi instalada lá, o Bolsonaro se coloca como o chefe da bandidagem ainda e utiliza o poder público, o dinheiro público, nosso dinheiro, para defender essa camarilha, essa vagabundagem. Dá uma comentada disso que aconteceu ontem. Não, é isso, né, Antônio?
Essa turma, eles vieram para exatamente fazer isso que vem fazendo, né? O ex-ministro Sérgio Moro, a maior, óbvio que o Moro, por exemplo, sabe, né? Voltando um pouquinho naquela história, óbvio que boa parte, o Moro sabe de muita coisa, só que infelizmente ele não pode falar, né? Porque senão ele vai se entregar, né? Como cúmplice de um processo. Então ele vem, ele dá essas letrinhas, ai, me usaram, ai, que não sei o quê, ai, que eu fui usado, ai, que não tem combate à corrupção nesse governo. Tá, mas então tá, meu amigo, não tem, mas diz o porquê, né? Dá o beabá da história, né? Conta tudo para nós. Mas bom, se ele fizer isso, ele vai se entregar, né? Porque muita coisa que ele vai contar, ele participou, né? Ou pelo menos fez vista grossa, né? Então, infelizmente, ele nunca vai poder, né, contribuir com esse tema, a não ser dar essas letrinhas. Em relação a isso que tu falaste do Bolsonaro, é isso, as pessoas acreditam, né, fielmente, né? Se a gente, e não precisa às vezes nenhum instituto desse, Antônio. É só a gente, por exemplo, entrar nesses grupos de cidade, por exemplo, assim, agora em Canoas, por exemplo, aqui eu estava fazendo um exercício aí nos últimos dias, entrando nesses grupos, Canoas disso, Canoas Acontecimento, Polícia 24 Horas em Canoas, que são grupos, né, organizados nesta tática bolsonarista, né, e a galera ali não importa o que tu coloque, não importa se tu bota a fonte, não importa se tu coloca uma matéria de um site fidedigno, para eles tudo é montagem, Antônio. Para esses bolsominion, para essa galera que é o gado que a gente chama, né, o gado mesmo, sim. Essa galera, para eles tudo, todo mundo mente, né? Quando tu bota ali uma matéria dizendo que no governo Bolsonaro tantos por cento foram gastos com saúde, que isso é um genocídio, eles vêm atrás. Mentira, isso aí é mentira da Globo Imparcial, né? Que não é verdade. Então, assim, é uma galera assim, muito organizada, né? Eu, particularmente, entendo que esses blogueiros que tu citou agora aí, eles são apenas uma parte desse processo. Essa rede de distribuição e de compartilhamento de informações falsas, ela é muito organizada, ela já está organizada há muito tempo, né? Eu acho que só com ações concretas, né, por parte da justiça, né, em cima do WhatsApp, em cima do Facebook, podem, de fato, né, desconstituir essa rede. Né? Eles já estão organizados nesses grandes grupos, nesses grandes perfis. Enfim, eu não sei, Antônio, não é fácil desconstituir isso. Né? Em contrapartida, a esquerda brasileira ainda engatinha, né, neste tema. Então é isso, não tem, é uma galera que está muito afim de acreditar em tudo que o Bolsonaro fala. E o que é pior, não é só o que o Bolsonaro fala, é porque eles se identificam com esse tema. Infelizmente, no Brasil, nós temos um percentual que não é grande, mas também que não é maioria, mas também não é pequeno, que se identifica com essas pautas homofóbicas, com essas pautas racistas, né? Com essa teoria, com essa questão da supremacia branca, né? E tanto é que o presidente Bolsonaro ele tem esses gatilhos, né? Essas palavras de ordem para pegar rapidamente nessa massa que ele manobra. Então dá uma merda com ele lá, ele vai lá e ataca um grupo, e aí ele vai lá e fala em aborto, aí ele vai lá e fala em pátria, ele vai lá e fala em família, ele vai lá e fala em anticomunismo, ele vai lá... Então ele sempre com palavras de ordem, né? Sempre com frases já prontas por alguém, claro, né? Por grupos assim estratégicos do comando dele, que há anos vem né, criando essa estratégia, e ele sempre arregimenta, então, o seu gado com essas palavras de ordem. Eu calculo aí que nós temos aí 15, 20% da população, infelizmente, que se identifica muito, né? E o bolsonarismo virou uma religião, né? Tanto é que se tu critica, por exemplo, aqui na nossa cidade, se tu critica um Busato da vida, que é um bolsonarista, que é um direitoso, que é um fascistinha, o bolsonarismo até te dá razão, porque para eles o Busato aqui em Canoas é de esquerda, é comunista e não sei o quê, né? Então, assim, é uma seita, e depois tu vai entrar
no assunto lá do traficante evangélico lá do Rio de Janeiro, que é mais ou menos isso, né? É uma grande seita que o Bolsonaro é o grande líder, e a galera está cega. Tem uma parte da população que está cega e se identifica, infelizmente, com essas pautas, né? Triste isso. E aqui nós temos agora, que são informações lá do início da semana ainda, tá? E tu tá lembrado que a filha lá do general, o ministro da Casa Civil lá, né, o general Neto, Braga Neto, né, ele conseguiu um emprego para a filha no valor de 13 mil reais, né? Mas, se eu não me engano, a última informação que teve na sexta é que parece que ela tinha desistido do cargo porque estava muito assim escancarado. Mas olha aqui a notícia, tá? Ela ia comandar, né, a gerência de análise setorial, contratualização com prestadores de plano de saúde, né? Vai fazer os contratos lá com os prestadores dos planos de saúde, né? E os que trabalham com os prestadores do serviço com os hospitais também. Pois bem, e aí, bom, aí tu vai imaginar assim, bom, ela é do jurídico, né? Aí a matéria diz que a formação dela é comunicação social. Essa é a formação dela, comunicação social, né? E aí o nome dela foi analisado pela Casa Civil, que o pai é ministro, né? E aí deram no ok lá, não, tá, tem qualificação técnica para isso, tá bom? E aí foi questionado que ela iria trabalhar lá no Rio de Janeiro, lá ligado à área da saúde, né? Então, por falar com o diretor do departamento sobre a nomeação da filha do general, aí o diretor do departamento diz, olha, eu não posso falar nada, eu não sei de nada, eu não posso falar. Esse é o tipo de assunto que a gente não fala, a gente não pode falar sobre isso. Já que ele não pode falar, dá uma falada sobre isso, jogo. Não, mas é isso, é nepotismo. Não tem o que falar, né? O ministro está colocando a sua filha no emprego no governo federal, né? Não há outro nome para isso, né? Tanto é que ele foi aconselhado a não fazer e a própria filha desistiu do cargo, né? Foi o que saiu aí, acho que ontem ou anteontem na imprensa, que ela desistiu pela pressão e também pelo aconselhamento jurídico de não assumir. Que é claro, a súmula vinculante, acho que se não me engano, o número 14 do STF, é uma súmula antiga já do Supremo Tribunal Federal, né? Fala de forma muito clara, por exemplo, numa prefeitura, se eu sou secretário no município, um parente meu ali, com aquelas regras que tem lá na súmula, não pode assumir, a não ser que ele assuma como secretário também, No né? mesmo Porque nível. daí, no mesmo nível, né, da tarefa, aí pode, né? Qualquer nível abaixo, então é uma súmula que, se eu não me engano, Antônio, ela deve ter uns 13 anos por baixo, né? De 12 a 15 anos essa súmula tem. Ela é bem antiga. Eu lembro aqui quando nós assumimos aqui, o Partido dos Trabalhadores assumiu em Canoas, isso em 2008, né? Eu me lembro já do debate sobre o tema da súmula vinculante do STF. Então, tu imagina, já fazem 12 anos isso, né? Então é muito claro, né? Mas assim, tá cheio. Se tu vê aí nas reportagens, se tu der uma pesquisadinha um pouquinho mais, tá cheio de nomeação de filha de ministro, de filho de apoiador, de fulano, de Beltrano, sem contar o nepotismo cruzado, né? Desses pais e mães e avós e tios que estão no governo Bolsonaro, que nomeiam os seus parentes nos gabinetes dos deputados, dos senadores, né? Em troca, botam alguém desta pessoa em cargos do governo federal. Então, óbvio que se tiver um pouquinho aí de jornalismo investigativo, é fácil de alcançar. Mas é isso, é uma prática costumeira aí de militares, né? Isso aí na época da ditadura militar era muito comum também. Bem isso mesmo. Depois nós temos aqui, que é um assunto rápido,
que é a questão que a Polícia Federal fez mais uma busca no gabinete do Serra, né? Mais uma busca que ele fez essa semana. E aí, para surpresa... Bem atrasada, diga-se de passagem. Bem atrasada, diga-se de passagem, né? Uns 15 anos atrasada. 15 anos de atraso, né? 15 anos. E aí a gente pergunta assim, mas onde é que estava o Moro? Onde é que estava o Moro? O Dallagnol, onde é que estava o Dallagnol? E olha aqui o que diz a última parte, que é a melhor de todas, né? Mas vamos lá no início. No começo desse mês, a Operação Lava Jato denunciou o José Serra, que nós já tínhamos comentado aqui, por lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, entre 2006 e 2007, ele usou seu cargo para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefício nas obras do Rodoanel. Esse Rodoanel é uma mina de dinheiro. Isso dá muito dinheiro, isso, cara. No âmbito dessa denúncia, o judiciário bloqueou os 40 milhões em conta usada pela filha dele, né, para receber a propina. E olha, a última parte, que é a mais interessante de todas. O ex-governador havia marcado em 2016, no auge do golpe, um encontro com integrantes da Odebrecht e pediu para ser poupado das delações. Aquelas delações que os executivos da Odebrecht estavam fazendo contra o Lula, que estavam valendo tudo, aqui ele foi pedir perdão para não ser delatado aqui. Olha que canalha, que vagabundo esse cara. Dá um comentário sobre isso, João. Não, as relações do PSDB, da alta cúpula do PSDB com essas grandes empreiteiras, né, elas são de décadas, e por isso é brincadeira, não é brincadeira, na verdade, é uma coisa muito séria, é uma operação que está pelo menos 15 anos atrasada, né, todo mundo sabe como a Odebrecht se constitui no país, e o governo tucano, ali com Fernando Henrique Cardoso e por aí vai, tem uma grande responsabilidade nisso. Né? Só que, óbvio, como a gente falou aqui, a Operação Lava Jato ela foi uma operação orquestrada, né, para tirar o PT do poder, para criminalizar sem provas o presidente Lula, né, e para eleger um governo alinhado com o capital, alinhado com as pautas, né, dos donos do dinheiro do país e tal. E isso não inclui o tucanato. Né? Então agora, depois de muito tempo, depois que a imparcialidade da Lava Jato de fato foi botada em xeque, eles começam a requentar alguns assuntos que eu vou ser bem sincero para ti agora, não tenho o conhecimento jurídico destes processos para opinar, mas que provavelmente muitos deles já estão até prescritos, né, que na hora do vamos ver, né, nem vai andar para frente por conta disso, né, e a gente vê pequenas operações aí em relação ao Alckmin, pequenas operações aí em relação ao José Serra, que são aí os caudilhos, né, do tucanato, né, mas que, vamos ser sinceros, Antônio, eu aposto contigo aqui, né, daqui a 2, 3 semanas já saiu da mídia e a gente nunca mais vai escutar. Tranquilo. Né? Nunca mais vai escutar. A gente fala tanto aí em triplex, em não sei o quê, que o Lula é isso, que o Lula é aquilo, mas o único presidente da República que tem um apartamento, né, no centro de Paris é o Fernando Henrique Cardoso. Comprou isso com salário de professor universitário? Olha, até onde eu sei, né, os professores, né, têm uma grande dificuldade aí com os seus salários desde que o Brasil é Brasil. Né, e nenhum acho que conseguiria comprar um apartamento, né, no centro de Paris, com salário de professor aposentado. Então, bom, e aí ninguém pesquisa, né, a privataria tucana que, bom, tem até livro escrito dando, né, o beabá de como a coisa aconteceu e tal, e a Polícia Federal nunca viu, o Moro também nunca viu, né, assim como o Moro também na época foi o juiz lá daquele caso do Banestado, né, e que também não prendeu ninguém, porque a maior parte era ligado aos tucanos paulistas, né, aí ele não achou problema nenhum naquele período. Então é isso, né, para mim isso é só jogo de cena, e eu aposto aqui que em poucas semanas a gente já não vai escutar mais nada, e foi apenas aí uns 30 dias
de operação para tentar dar uma maquiada na imparcialidade, né, da Lava Jato. Agora a gente vai entrar no tema agora, né, que é o tema do Covid, que a gente não pode perder de vista isso, porque a situação ela continua com extrema gravidade, né? O número de infectados já estamos em 2.400.019. Nós estamos chegando a 2,5 milhões. O número de mortes já tem 87 mil mortes no país. Nós estamos às portas dos 100 mil mortes. E aí, tem um dado aqui que é interessante, que eu pesquisei essa semana, fiz uma live específica, um vídeo específico sobre isso, que diz o seguinte: em 3 dias seguidos, o número de infectados foi de 50 mil pessoas. Tá? E outra coisa, a cada 6 segundos, uma pessoa contrai o vírus. A cada 6 segundos. É algo estarrecedor isso, tá? E aí, bom... Sim, em tese seriam 10 pessoas por minuto. Exatamente. 10 pessoas por minuto, olha, é surreal. Aí nós temos agora as lambanças, né? Dentro disso, o Bolsonaro vai fazer aquelas papagaiadas toda lá com uma zema lá, né? E aí, o que nós temos mais aqui? A cloroquina que o Trump tinha mandado, né? Que os estados não querem utilizar ela. E, pois bem, né? Aí nós temos aqui o seguinte: a Fiocruz, que é o órgão que está para receber as vacinas, né? Para dar o ok e entrar em operação, eles estão aguardando aí há quase 30 dias que o Bolsonaro assine o protocolo. 30 dias para assinar o protocolo para que a gente consiga receber algumas vacinas teste e fazer os testes aí em alguns grupos da sociedade. E isso está 30 dias parado, isso. E o cara está enlouquecido com a cloroquina lá, né? Então, e aí, o que vai dar para fazer numa situação de extrema gravidade dessa? Não dá para entender isso aí. Eu não sei o que ele quer. E aí, João? Não, até vou te ler aqui um Twitter ontem do Átila Yamarino, né, que é uma das maiores referências do Brasil e do mundo, né, na questão de epidemiológica, de biologia e tal, né, que ele coloca o seguinte: sem intervenção farmacológica, ou seja, sem tratamento de remédio algum, a mortalidade do Covid é por volta de 0,5% a 2%, né, dos infectados. O que quer dizer que, mesmo se as pessoas fossem tratadas com jujubas, 98% dos infectados se curariam, né? Esse é o índice. Sim. Ou seja, não vai faltar história de alguém que foi curado tomando alguma coisa, né? Então, políticos, né, com perfil de Trump e de Bolsonaro, no início da pandemia, ambos já se largaram com este assunto da cloroquina. O Trump, por óbvio, né, no meio do caminho abandonou essa tese, tanto é que mandou milhões e milhões de comprimidos aqui para o Brasil, né, porque ele abandonou essa tese. Porque se ele não abandona essa tese, ele já estaria pior ainda nas pesquisas, né, lá nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos já morreram aí, acho que perto de 200 mil americanos, né? Então, e o Bolsonaro agora, nessa reta final, que a coisa acelera a crise aqui no país, ele volta com essa história da cloroquina, porque como a gente falou no início da nossa live, né, ele fez aquela fake do Fundeb, dizendo que ele apoiava o Fundeb, e que a aprovação do Fundeb foi uma vitória dele. E aqui no tema do coronavírus e da cloroquina é outra grande fake news, porque ele sabe que é isso, que 95%, 97% dos infectados se curam. Se curam. Então agora o que ele faz? Aí ele levanta a bandeira da cloroquina de novo, se agarra nessa temática,
né? E aí, sei lá, vai ter médico, não todos, é uma minoria absoluta de médicos que recomendam a cloroquina, né? Vão acabar receitando para alguns pacientes, e esses pacientes vão ficar disseminando por aí que foi a cloroquina que curou, né? É um dado científico aqui, né? Esse é o índice de mortalidade do coronavírus. O restante todo vai se curar com qualquer outro tipo de tratamento e muitos não vão precisar nem tomar nada, né? Mas, enfim, então, assim, Antônio, respondendo ali a tua pergunta, a gente conseguiria melhorar os indicadores no Brasil com testagem em massa, né? Uso obrigatório de máscara, né? Fiscalização rigorosa, né? Multa para quem não, para quem fazer aglomeração, multa para quem não utilizar máscara, né, na rua, né? Testagem em massa eu já falei, uma O política de renda desembargador básica. lá, Oi? o desembargador. O desembargador, por exemplo, uma política de renda mínima que consiga que o povo, de fato, aquele trabalhador o mais pobre, possa ficar em casa durante esse período de quarentena, né? Um lockdown, uma quarentena levada a sério, né? Com responsabilidade. Então, isso são mecanismos que evitariam, né, milhares e milhares de mortes. Se desde o início da pandemia o governo federal tivesse levado a sério o problema, tivesse criado um gabinete de crise, né, junto com os secretários de Estado, com secretários de município, com governadores, com prefeitos das principais capitais do país, e tivessem todos juntos trabalhando de forma organizada, coordenada pelo Ministério da Saúde, né, por um ministro da área, não um general que não sabe nem quando foi ontem, né, que para ele o frio, né, do Nordeste, ele misturou com os hemisférios, fez uma lambança. Então, se nós tivéssemos desde o início, de fato, levado a sério, milhares de mortes seriam sido evitadas no país, milhares. E tanto é verdade que hoje, né, Bolsonaro foi denunciado em Haia, né, por genocídio e crime contra a humanidade, né, assinado aí por diversas autoridades do Brasil e do mundo, né, na área da saúde, não sei, mais de 150 bispos do Brasil, enfim, né, personalidades, artistas, essa denúncia está lá. Então, de fato, é isso. Há uma política de genocídio, né? Bolsonaro, ele é um garoto propaganda do vírus, né? Ele sempre se comportou como um garoto propaganda do vírus, né? Querendo ou não, ele é o presidente da República e ele influencia muita gente, né? Então, quando a gente vê essas aglomerações, vê as pessoas na rua sem máscara, brigando por isso, brigando por aquilo, óbvio que tem peso. Não podemos tirar o peso quando o presidente da República desdenha, né, um vírus como esse, né? E bom, eu espero que Bolsonaro seja assim, né, responsabilizado por tudo que ele tem. Aquilo que eu me pergunto é o seguinte, Antônio: quantas pessoas morreram e se contaminaram por conta das aglomerações que ele proporcionou no país desde o início da pandemia? Quantas pessoas não pegaram, por exemplo, o vírus que ele propagou? Que o Bolsonaro, vamos ser entre nós, agora ele nem, na minha opinião, não estava com coronavírus. Ele pegou coronavírus para dizer que vence, né, para tomar tal cloroquina, para dizer que a cloroquina funciona. Mas o Bolsonaro pegou coronavírus lá atrás, quando ele com a sua comitiva foram para os Estados Unidos e toda a comitiva pegou coronavírus. E ele foi o único que não quis mostrar o resultado e brigou, inclusive, no judiciário para não mostrar o resultado. Então, quantas pessoas daquela vez ele infectou? Quantas pessoas, por conta dessas aglomerações que ele provocou, vieram a óbito? Então, assim, ele tem que ser penalizado, ele tem que ser responsabilizado pelo que está acontecendo no Brasil. Não tem outro jeito. Quer ver uma coisa, Diogo? Agora nós vamos entrar no tema ali dos traficantes evangélicos, né? E, bom, o que acontece no poder central do país, ele vai se alastrando para a sociedade. Toda a sociedade ela vai sendo contaminada, ela vai sendo contaminada por aqueles tipos de relação de poder que se tem, né? Pois bem, o que vai acontecer? Na ditadura militar, eu me lembro de uma questão que ela é interessante.
Eu vivi na ditadura militar no meu período da infância ao início da adolescência. E tem dois fatos que me marcaram nesse período, que na época eu entendi aquilo como algo completamente normal aquilo, anos depois que eu vou entender o significado daquilo, de forma concreta, né? Quando morava em Esteio, o ônibus, quando estava se dirigindo para Esteio, que não tinha trem ainda, ele parava no fiscal e não tinha roleta, e o fiscal entrava e contava quantos tinham no ônibus, tal. E aí tinha um guri, devia ter uns 14 anos, o guri pegou e reclamou para o fiscal: "Oi, isso aqui está muito cheio." O fiscal deu um pau no guri, cara. Quebrou o guri no meio. Isso porque o fiscal, ele se achava uma autoridade também. Ele era uma autoridade, né? Ele era uma autoridade também, porque o poder central dizia que ele era uma autoridade. E ele agia como uma autoridade, porque ele foi questionado que o ônibus estava cheio. E ele se achou ofendido. Ele foi lá e pegou e espancou o guri, que era de 14 anos, devia ter ele. E outro fato, quando ainda frequentava os estádios de futebol, pegando o ônibus do Beira-Rio até o centro, na Salgado Filho ali, né? Tinha uma galera que ficava por trás ali, abria a porta de trás e largava. E aí, certa vez, os brigadianos viram, mas só que tinha uma patota de brigadiano. Os brigadianos entraram no ônibus e tu não desce. E eles não tiveram pudor nenhuma se tinha gente na volta olhando, e tinha uma galera na volta olhando. Devia ser uns 8 brigadianos. Eles já entraram no ônibus assim, ó. Quebraram o cara a pau também, no período da ditadura militar. Esse gancho que eu estou fazendo, Diogo, assim, ó, nós temos hoje o fanatismo evangélico. Fanático mesmo. Né? A gente vê, assim, amigos, a gente vê parentes completamente fanáticos na questão da religião, né? E aí nós temos essa confusão, essa lavagem cerebral que está se fazendo hoje, que é os evangélicos com os israelenses, com o judaísmo. E eu já acompanhei lives aqui sobre os estudiosos do próprio judaísmo e dizem que isso não faz o menor sentido. Não existe convergência entre as duas religiões. Claro, existe respeito sim, mas convergência nas questões filosóficas das duas religiões não existe isso. Completamente antagônico. Bom, mas, pois bem, isso está sendo propagandeado pelas igrejas pentecostais, né? E aí dos Malafaia da vida, o Valdomiro, o Edir Macedo, toda essa catrefa, né? O Bolsonaro se identifica com esse viés ideológico Israel e Estados Unidos, essa confusão toda. Dentro dessa confusão toda vai surgir os traficantes evangélicos. Isso já estava pior. E agora conseguiu ficar mais pior. Olha a matéria aqui, Diogo, que ela é bizarra. Aos 34 anos, um jovem lá que comanda, 34 anos, ele usa o codinome Arão. Mas quem foi Arão? Em referência ao irmão do personagem bíblico Moisés. Cara, olha que piração isso. O traficante, conhecido também, ele usa agora um apelido, como Peixão. O Peixão. Uma relação ao símbolo que identifica os primeiros cristãos. Cara, olha que loucura isso, tá? E, bom, eles vão aproveitar a pandemia para expandir os seus negócios através do terror. E eles dominaram no Rio de Janeiro essa semana 5 favelas. E essas 5 favelas têm em torno de 134 mil habitantes. E quando eles dominam a favela,
Aí tu não vai acreditar agora. Eu não sei se tu viu aquele filme Cruzada. Tá lembrado quando os cristãos estão chegando em Jerusalém, eles estão usando umas cruzes gigantescas, eles estão indo para a guerra gigantesca. É mais ou menos isso que os traficantes estão fazendo. Eles dominam o morro. Aí eles vão colocar símbolos religiosos espalhados pela favela. Entre eles, a bandeira de Israel e a estrela de Davi. Eles colocaram lá numa caixa d'água no ponto mais alto. Cara, isso tá parecendo aquele filme, como é que é? O Mad Max, acho. Que é o fim do mundo. Tá parecendo isso, cara. Dá uma comentada sobre isso aí, que é tanta contradição que eu falei aqui, ó. Tá uma loucura isso, cara. E aí? É isso, a contradição é a cara do Brasil hoje, né? A confusão é o que nos resume hoje no país, né? Eu li essa matéria, acho que no UOL, no Terra, alguma coisa assim, e é isso é o fruto é muito fruto do charlatanismo religioso, né, Antônio? Né? Além de toda essa confusão, o charlatanismo religioso leva bandidos acharem que são tementes a Deus, ou sei lá, que seguem algum tipo de princípio e que Uma podem missão fazer o estão que. fazendo. Uma Doi? missão. É uma Uma missão, missão. entendeu? Ah, eu sou traficante, então aqui eu estou na comunidade, eu vou proibir a Igreja Católica de funcionar, eu vou proibir a Umbanda de funcionar, eu vou proibir a Casa Espírita de funcionar, mas assim, aí de noite eu vou lá e boto quem não pagar o valor lá da droga dentro dos pneus e boto fogo, né? Porque daí durante o dia eu vou cumprir uma missão e tal, e aí me redimo dos meus pecados. Né? Então é isso, o charlatanismo religioso faz isso. E se tivesse uma fiscalização forte, né, tu ia pegar muita igreja, né, dentro dessas comunidades e fora delas também que devem estar lavando dinheiro, né, para esse grande traficante e tal, né? Mas é isso, é uma loucura que acontece no nosso país. Eu também um pouco não sou teólogo, né, não sou estudioso da área, mas também um pouco que a gente conhece, né, até onde eu sei, os judeus não reconhecem, né, a figura de Jesus Cristo como os cristãos acreditam. Até onde eu conheço um pouco da história, né, tem isso, né? Além de terem sido os que, enfim, fizeram o que fizeram, né? A religião deles acredita uma outra situação, né? Então eu também quando eu escuto um pouco os evangélicos falando, eu fico um pouco nessa confusão, assim, dessa defesa extraordinária do judaísmo, do Israel e tal. Bom, não entendo. Então, mas é um pouco isso. Mas eu coloco com toda a força, com toda a sinceridade, a culpa no charlatanismo religioso, né? Que várias figuras, né, reconhecidas no nosso país propagam por aí, né? E aí podemos citar, né, um monte, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, entre outros, né? Que fizeram aí da fé alheia, né, da fé das pessoas um banco, né, onde enriqueceram, né, e moram aí em mansões de milhares de metros quadrados, né, com torneiras de ouro, né, com mármore e propriedades em tudo que é lugar do mundo. Né? Então é isso. Né? O charlatanismo religioso transforma figuras como este indivíduo, esse traficante, o Arão, o Peixão, né, em missionários, né, em algumas comunidades do Rio de Janeiro. É uma vergonha, não tenho nem o que dizer. Que tristeza. Então, terminamos essa live de hoje, né? Que foi uma boa live, que a gente fez vários comentários aí sobre tudo que aconteceu durante esse período. E uma boa semana, Diogo, e melhoras aí para o nosso povo, melhora para nós, melhoras para todos nós que queremos um país decente. Eu acho que é isso, Diogo. Boa Boa noite, noite. Antônio. Mais uma satisfação e um privilégio poder dialogar contigo, né? Fazer uma conversa boa, te ouvir também é bem importante para a gente iniciar a semana.
né? Tomara a Deus aí que tenhamos uma semana um pouco melhor, né? Com melhores notícias. Apesar de eu não acreditar muito, né, nisso, a gente tem aí, como tu leu a recém, né? As centenas de milhares de novos casos de coronavírus nos últimos dias, o Brasil batendo todos esses recordes. Então, infelizmente, isso significa que não teremos uma queda, né, no número de óbitos no nosso país, mas vamos continuar lutando. Boa semana a todos. Valeu, João. Até, Valeu. até a próxima.